Bom dia! Estamos de volta com as nossas devocionais matinais Aviva no Senhor. Estamos falando, meditando, buscando o avivamento pessoal. Ontem nós meditamos sobre a questão da frieza espiritual, como que nós vamos esfriando na fé, como que nós vamos distanciando o nosso coração do coração de Deus, deixando de buscar a presença de Deus. E por isso existe, um exemplo que nós falamos ontem, que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 15 a 16, que diz: conheço as tuas obras e sei que não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É uma acusação muito grave que Jesus trouxe sobre a igreja de Laodiceia. Esse texto ele foi escrito com uma mensagem para a igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Jesus Cristo, através do apóstolo João, repreende essa igreja por sua falta de fervor espiritual, descrevendo-a como morna. Essa condição de morno, ela é repulsiva para Deus, pois ele reflete uma fé apática e principalmente sem nenhum compromisso. Na prática da vida cristã, ser morno pode manifestar-se de várias formas. Primeiro, pela indiferença espiritual. Quando a nossa vida espiritual é marcada pela falta de paixão e comprometimento, as práticas religiosas se tornam meras formalidades, sem verdadeira conexão com Deus. O comodismo faz parte da mornidão. Quando nos acomodamos com a nossa situação atual, quando não buscamos crescer espiritualmente ou nos envolver mais profundamente na obra de Deus, nós ficamos abaixo do nível da glória de Deus, daquilo que Deus quer que nós vivamos. A palavra de Deus diz que nós nascemos para viver para a glória de Deus, e muitas pessoas estão vivendo abaixo do nível da glória de Deus por causa desta apatia espiritual, por causa apenas da religiosidade e não de uma busca profunda de um relacionamento com Deus. Então, a duplicidade, aqui ele fala, nesse texto, de viver uma vida dividida, tentando agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, sem um verdadeiro compromisso com os valores e os princípios do Evangelho. Então, para a gente refletir, vou deixar algumas perguntas. Como está a sua vida espiritual? Como está a minha vida espiritual? Eu tenho buscado a Deus com fervor, com paixão? A minha fé se tornou uma fé apática ou rotineira? Estou acomodado em minha caminhada cristã? Está bem assim, não preciso mais buscar intensamente, viver outras experiências com Deus, conhecer mais a Deus, da sua natureza, do seu caráter. Eu tenho me esforçado para crescer espiritualmente e servir a Deus com dedicação? Ou eu tenho vivido uma vida dupla, de agente duplo? Estou tentando tanto agradar a Deus quanto ao mundo, sem um verdadeiro compromisso com o reino de Deus? Qual era o contexto aqui histórico da igreja de Laodiceia? Então, a igreja de Laodiceia, ela era situada na cidade de Laodiceia, uma importante cidade na região da Frígia, na Ásia Menor, atual Turquia, Ela foi fundada por Antíoco II no século III a.C. A cidade recebeu esse nome em homenagem à esposa dele, que era Laodice. Laodiceia estava estrategicamente localizada na junção de 3 importantes rotas comerciais, o que tornou então um centro financeiro e um centro comercial próspero. Por isso que ele fala: tu és rica, A riqueza e a prosperidade de Laodiceia era conhecida. Seu poder econômico, a cidade era tão próspera que após um grande terremoto em 60 depois de Cristo, conseguiu se reconstruir sem a ajuda do governo romano.
a indústria têxtil. A cidade era famosa pela produção de uma lã preta, brilhante e macia, que era muito valorizada naquele tempo. Também tinha a medicina. Laodiceia também era conhecida por sua escola de medicina, que desenvolveu um famoso colírio para tratar o problema de visão. Se nós continuarmos lendo, ele fala isso, que eles deveriam comprar então colírio. E também era um lugar das águas termais, né? A cidade estava localizada perto de fontes de águas termais que eram usadas com propósitos medicinais. Por isso, a questão do morno, né, ou do frio. Então, no contexto da igreja de Laodiceia, essa fundação, embora na Bíblia não mencione isso explicitamente, quem fundou a igreja, mas a igreja de Laodiceia, ela foi, acredita-se que foi Epáfras, né, um discípulo de Paulo, que tenha então desempenhado um papel importante na fundação da igreja de Laodiceia. A sua composição, a igreja era composta principalmente por convertidos judeus, mas também incluía gentios que se converteram ao cristianismo. Os desafios que essa igreja enfrentou eram desafios significativos, incluindo a pressão para participar do culto ao imperador romano e a tentação de conformar-se com a riqueza e o materialismo da cidade. Qual é a relevância espiritual, então, dessa igreja? A mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia é registrada nesse capítulo que nós lemos. Então, ele critica a igreja por sua mornidão espiritual e falta de fervor. A riqueza e a autossuficiência da cidade podem ter contribuído para essa atitude complacente, acomodada, indiferente da igreja. Jesus então chamou a igreja a reconhecer a sua verdadeira condição espiritual e buscar um relacionamento mais profundo e mais fervoroso com ele. Quando ele fala, porque és morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, vamos ver o que isso significa, né? Eu acho que essa é a ápice, né, da condição de mornidão espiritual. A reação de Deus mostra essa atitude, né? Quando Jesus diz que está a ponto de vomitar os mornos de sua boca, ele está usando aqui uma linguagem, ela é simbólica, mas para expressar o desgosto e a rejeição dessa atitude de mornidão, de frieza espiritual. Então, as razões para a rejeição de Jesus aos mornos. Então, essa indiferença espiritual. Quer dizer, ser morno significa ter uma fé que não é nem fervorosa e nem completamente rejeitada. É uma posição de indiferença. Então, essa falta de paixão, de temor, de devoção, de compromisso é desagradável a Deus, pois mostra um coração dividido e uma falta de verdadeira devoção. Pelo que a gente viu o histórico, né, tanto da cidade como da igreja, a autossuficiência. Muitas vezes a mornidão espiritual entra em nossa vida por causa da autossuficiência. Nós nos bastamos e nós conseguimos tudo sozinhos. Também o orgulho. A igreja de Laodiceia, por exemplo, era tão próspera e autossuficiente, o que pode ter contribuído então para a sua falta, né, de dependência de Deus, porque a autossuficiência rejeita qualquer tipo de ajuda de Deus. Quando nos tornamos autossuficientes, podemos perder essa necessidade de buscar a Deus com todo o nosso coração. Aparência, né, sem substância. Ser mono também pode significar ter uma aparência de religiosidade, mas sem uma verdadeira transformação e fervor espiritual. Deus deseja um relacionamento genuíno e profundo com os seus seguidores, não apenas práticas religiosas superficiais. Então, para a gente terminar a nossa meditação e aplicar isso na nossa vida, busque continuamente um relacionamento mais profundo com Deus, evitando a complacência, a acomodação, a rotina, que pode levar-te à mornidão. A dependência de Deus, reconhecer as nossas necessidades contínuas de Deus em todas as áreas da nossa vida, em vez de confiar em nossas próprias habilidades e recursos. Todo o cristão deve buscar o relacionamento de dependência de Deus, e é isso que vai trazer então a renovação espiritual. Já falamos e vamos continuar falando.
praticar regularmente a oração, o estudo da Bíblia, o envolvimento na nossa comunidade de fé pode nos manter vivos, né, com fervor espiritual crescente. Então, resumindo, a mensagem desta igreja que Jesus lança para essa igreja é um chamado para a autenticidade e uma verdadeira paixão, né, na fé, lembrando-nos que Deus deseja um compromisso que seja total, uma busca contínua por um relacionamento profundo com Ele. Por isso, nós queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que aviva os nossos corações. Aviva os nossos corações. Nós não queremos ser frio e nem morno. Nós queremos estar avivados. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas devocionais matinais. Aviva no Senhor.